nossa divisão é diferente, mas o que ele faz na Casa Kabila é uma etnografia, né? E, aliás, eu diria até mesmo na distinção. É uma imensa etnografia do gosto. Quer dizer, nada impede que numa etnografia tu concilie aquelas análises fatoriais por correspondência Esatto. maravilhosas dele, mas a orientação, o tipo de perspectiva toda, como trabalhar com gosto e cultura, se não tem tudo a ver com essa concepção de uma sociologia antropológica no sentido de que está trabalhando com cultura, né? Bourdieu é interessante esta a distinção. Analisi fattoriale. De correspondência. Di Não, corrispondenza, sì. sim. Che Não é, utilizzo é aquela dos pontinhos. dos pontinhos, da atração e exclusão. E io scrivevo un artigo no Journal of Politics in Latin America Ah, che onde eu utilizo um método misto, ou seja, eu estudei as greves de 2017, onde tinha dados quantitativo, uhum. E analisi di daí, corrispondenze múltiplas, que nasce na França, se chamava isso, Analyse de données, isso, e de depois, dados. sim, analisi dos dados. Tem toda uma tradição bem interessante de análise de variáveis categóricas. Essa Isso, era, aliás, os estatísticos, qualitativas. sim, que os estatísticos, Categórica, qualitativa. sim, sim, Você foi qualitativas, dizendo coisa exato. para os alunos. E depois desse artigo, só que só as greves com os números, era um questionário. Uhum. Fazer as entrevistas, filmar, perguntar, aprofundar. Então, estão surgindo muitos. Não estão surgindo, estão sendo valorizados os métodos mistos nos Uhum. últimos anos, que é bem legal. Depois, os métodos mistos às vezes não dá para fazer bem as duas coisas, mas enriquece muito. Também com. Eu fiquei bem influenciado também com os catadores. Tenho um banco de dados. Mas, como se faz pesquisa sobre os catadores sem filmar, sem áudio, sem entrevistas? Insomma, e misturando è bem interessante. Isso. Mas sto chegando, estamos ao 20, Parece uma live numa TV, numa web TV essa. É até divertido, é até divertido. E, não, mas um dia vou apresentar para. Eu fiquei muito interessado com a questão da identidade, porque a identidade é um tema que é presente no desenvolvimento regional. Insomma, quem estuda desenvolvimento regional faz uma distinção com a economia regional. Insomma, o desenvolvimento inclui elementos culturais, valores. Então, saiu um livro da Ondina Fascellial, doutora em Berkeley. Já sobre Berkeley seria interessante che Ondina contasse un po' la sua traiettoria, até porque esse é um livro, o título é Gaúchos, Os Gaúchos, Cultura e Identidade Masculinas no Pampa, da Tomo Editorial. Nós falamos já um pouco na sala de aula disso, e ficamos curiosos depois da leitura do livro. Para mim foi bem interessante, porque é um livro ricchissimo. Dizer lindo não diz nada. É um livro riquíssimo. É cheio de detalhes. É uma etnografia. Aliás, estou falando demais. Já estou começando a falar demais. Aliás, o livro começa com uma frase que é muito interessante. Que é essa. Essa é uma etnografia sobre os gaúchos. Ou seja, como dizer, deixamos claro. Mas ou seja, não é algo banal. É algo do tipo, eu vou fazer uma etnografia sobre os gaúchos, que é uma coisa difícil. E tem uma parte interessante. O currículo da Ondina Leal, o nosso aluno podemos encontrar no Lattes, para ver. Aliás, a Ondina Leal tem uma trajetória que vai também, e interesse de pesquisas que vou ler. Tem um livro que eu ouvi, não li, mas que vi citado muitas vezes, que é um livro Leitura Social da Novela das Oito, que é um livro da Vozes dos anos
80, 1986, che è un classico. Io Uhum, diria che è un classico, mas, mas enfim, e depois toda a parte sobre a antropologia médica, uhum, che non dá para falar de tudo isso, mas insomma è uma trajetória acadêmica ricchissima. Ma este livro, Os Gaúchos, a primeira coisa que me chama a atenção é que é uma pesquisa no dottorato da Indira Lilani, ou seja, è una pesquisa di nos anos 80, acho che è, se non sto ingannato, è 86, 86, 87, 88. Foi 86. 3 anos. 2 anos e meio. E a questão que me chama, a questão é que depois de um tempo sai um livro sobre uma pesquisa dos anos 80. E isso é muito interessante, e, como dizer, é uma janela nos anos 80 também, uma etnografia sobre um tempo, História. é uma etnografia histórica, aliás tem bastante história Uhum. no livro, e aliás uma pergunta que tinha apontado acima é a relação entre história e etnografia, porque a história não consegue explicar sem etnografia, entre as perguntas que vai ouvir depois. Mas eu penso que se a professora puder um pouco contar este, como dizer, quase dilema sobre escrever um livro sobre uma pesquisa feita nos anos 80, como foi esta experiência? Já estava muito escrito. É claro. Ah, vou falar então. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o teu convite, o prazer de estar aqui com é interessante, a gente somos todos professores da URGS, eu recentemente aposentada, mas a verdade é que há pouca interdisciplinariedade e poucas trocas, principalmente entre o campus e o resto, né? A gente está no campus e isso fica distante. Então é um prazer estar aqui conversando com pessoas que são de outra área, mas eu vou falar um pouco sobre o que é esse livro, porque o livro está tendo uma demanda grande, etc., então estão se falando muito do livro. Sim, esse livro é uma tese, foi a minha tese de doutorado em Berkeley, e o que era essa tese? Essa tese eu resolvi fazer. A formação clássica de um antropólogo, pelo menos naqueles anos 80, e dentro daquela instituição, os cânones, é a elaboração de uma etnografia, com bastante rigor, né? Claro também que os anos 80 foi o ano todo da discussão da pós-modernidade, então também a discussão da pós-modernidade, vou resumir um pouco na questão dentro da antropologia, que foi a deconstrução das etnografias clássicas, pensando em o quanto elas tinham da sua tradição colonialista. Então, teve vários autores, como James Clifford, Rabineau e vários outros, que começaram essa discussão muito forte e tive o prazer e a sorte de estar em Berkeley exatamente nesse período. Fui aluna deles, né? Então, também eu tinha um projeto de doutorado, o meu projeto incluía certamente como tese uma etnografia feita como il faut, feita como deve ser feita, né, nos padrões, nos cânones atuais. Então, acho que eu tive uma formação bastante rica lá, talvez pela conjuntura de um tempo em que eu sei que vocês não são da antropologia, mas isso é mais ou menos assim, os papas da etnografia naquele momento estavam acontecendo durante o meu doutorado. Por que eu resolvi fazer sobre os gaúchos? Era um momento que eu acho que todos devem ser jovens, em que a questão da cultura gaúcha, do gauchismo, dos CTGs, dessa coisa mais da mídia, estava muito presente, estava muito em moda, vou usar essa palavra, os festivais de canções, as músicas, uma estética gaúcha, era o momento que se saía
para o BRIC que não faziam antes dos 80, de cuia e mate na mão, de sentar de alpargata e etc. A população urbana, claro, a população urbana, a população ah, jovem, antes era uma coisa do interior, uma coisa restrita. Então, o meu trabalho anterior, que era a tese de mestrado, que o David comentou, se chamava Leitura Social da Novela das Oito, que era apesar de ser pouco pretensiosa, era só uma tese de mestrado, ela tinha uma coisa bastante nova, que era dizer, olha, abordando essa questão de cultura e ideologia, de dizer, olha, na verdade, não há uma coisa, fazendo uma crítica às teorias marxistas mais restritas sobre ideologia e superestrutura e infraestrutura. Gente, isso é anos 80. Então, por isso, essas discussões. E eu dizer, bom, na verdade, qualquer bem, a indústria cultural, qualquer bem cultural circula e as pessoas, a grande discussão é saber quais são os níveis de mediação e onde é que se dá seja qual for o nível da indústria cultural, existe uma autonomia do sujeito na sua recepção. É toda a discussão do encodificar, decodificar, Stuart Hall, todos os estudos sobre os estudos culturais ingleses, é esse Bourdieu, esse é o contexto dos anos, final dos anos 70 e início dos anos 80. Na verdade, a leitura social da novela das oito é de 82, ela é publicada em 86, mas ela foi feita em 82. Mas não quero falar sobre ela, porque daí nós tomamos o dia todo aqui. Mas é interessante, porque é sobre telenovela, que era também uma espécie de problema estudar telenovela, afinal, é uma coisa é um produto da indústria cultural tão maligno da Globo, que isso aí também é o início da abertura política no Brasil, então tem vários contextos aí. Mas, em suma, então, eu tinha essa experiência, estava mergulhada nesse tipo de discussão, de teoria sobre mediações, um referencial marxista do Bourdieu, etc. E vou fazer meu doutorado e pensei, como sempre, já não deve mudar radicalmente de texto, era exatamente trabalhar com outro momento que seria a questão como estava nessa moda, digamos, gauchismo, de pegar alguma coisa que existiria um produtor legítimo, que seria os gaúchos, e o trabalho todo é em cima dos gaúchos, na acepção bem restrita do termo, que são não o habitante do Rio Grande do Sul, e o livro todo é sobre isso, mas sim os peões campeiros, os trabalhadores da produção tradicional da pecuária tradicional, que estão envolvidos digamos, esse ecossistema específico, que é o Pampa, com um determinado tipo de pastoreio, que não é intenso, que ele é ao natural, etc., que você sabe, toda essa região é uma região de um tipo de gramínea, como se diz, dá um tipo de gado, etc., um tipo de carne. Então, a minha questão era essa, pegar esses produtores originais, os gaúchos, os verdadeiros, aspas, né? E os programas, os festivais, e pensar como é que essa cultura oral toda, essa identidade, ou essa produção de identidade do que é ser gaúcho, que é como é que ela circulava, ou seja, nisso tinha alguma a ver com a dissertação anterior. Tá? Então, essa circulação de identidade, que no fundo é uma pergunta um pouco ingênua: quem é o verdadeiro gaúcho e quem é esse gaúcho produzido pelos aparelhos produtores ideológicos, etc., a mídia, o governo, os festivais, os cantores, a literatura escrita. Então, essa é a questão original do trabalho. Né? Aí, à medida que eu fui... Bom,
Então, eu ia pegar os gaúchos na acepção restrita do termo, como eu comentei, é bem importante, porque senão as pessoas, principalmente, confundem isso. Eu estou tratando de trabalhadores de peões rurais, de uma região específica, que é a zona da Campanha, que é do Pampa, e sobre 3 países, Argentina, Uruguai, que... Então, eu acho que tinha uma coisa interessante, que era essa questão de identidades, que ser gaúcho, primeiro, tem uma identidade de trabalho, que é ser aquele que faz as lidas do campo, não é nem o peão caseiro, é aquele que trabalha com o gado, que produz o gado, que se vincula ao gado na produção tradicional. Então, esse é vamos dizer assim, uma camada dessa identidade. A outra camada de identidade é aquela de que eles são daquela região específica, do Pampa, que sobrepõe, então, em alguns momentos, quando convém, a identidade é nacional, se não é uma identidade regional, uma identidade territorial específica, né? Não vai ser gaúcho e ser da serra, tu é gaúcho, mas é do Pampa, é do campo, né? Nesse sentido, de volta de peão. E tinha uma outra identidade que, por pura ingenuidade, talvez não tivesse me dado conta antes, que era a identidade de gênero, pois ser gaúcho é ser homem. Não tinha nenhuma mulher gaúcha de volta nesse sentido, de trabalhadora das atividades campeira, montada, é um trabalho que se faz montado, etc, etc. Não há 30 anos atrás. Então, essa é a concepção, eu achei interessante quando a gente está conversando com os alunos, porque as pesquisas nem sempre são exatamente da forma que a gente pensava. Essa era uma boa questão de pesquisa, uma questão complexa, mas à medida que eu fui, e era uma etnografia, isso já era... Por quê? Porque é a minha formação como antropólogo. O antropólogo tem esse enorme ritual de passagem que é ter que ter uma etnografia, assim, onde se sofre 2 anos, se escreve, estou brincando, mas é um pouco isso, é diferente de outras áreas, né? Pelo menos fazendo o doutorado. Então, mas à medida então que eu fui atrás desses verdadeiros gaúchos, né, que seriam aqueles, porque eu queria, olha, a proposta é bem interessante, seria ver como é que eles recebiam toda essa produção a respeito do que eles eram, dos CTGs, já tinha o Galpão Crioulo, estava começando, que é um grande programa que tem bastante audiência, né? Ou seja, os gaúchos mediatizados e os gaúchos aqueles. Então eu queria muito festivais, né? Grandes festivais, e essa região é a região dos festivais. Então, eu queria ver como é que se dava essa circulação desse bem cultural, que, na verdade, o que é esse bem cultural? É a identidade gaúcha. Então, aí a gente tem para ver, bom, como é que ela vai se construindo, o que ela vai perdendo, o que ela vai deixando de lado. E à medida que eu fui, então, chegando bem tem várias peripécias, porque é difícil, eu queria ficar como deveria e como fiquei realmente bastante tempo. Uma das características da antropologia, digo, do método, como método da etnografia, é que ele precisa, primeiro, tempo, né? Então, o tempo é uma questão fundamental, por isso que em outras áreas isso é difícil de fazer uma pequena etnografia. A gente pode fazer algum elemento etnográfico e trazer como um dado acessório a outras pesquisas, mas de fato a gente vai fazer 1 ou 2 etnografias na vida, quem é antropólogo. Não vai fazer mais do que isso, porque não há como fazer. Então tem que ter essa coisa da imersão total. Para imersão total, precisa estar lá, ficar lá, falar a língua, entender e ter tempo. Seria, da tradição da antropologia, o mesmo que ir para uma tribo e ficar, aprender a língua com eles, porque as línguas geralmente não são nem escritas, não dá para aprender antes, então é o mesmo processo esse. Tu vai para a tribo, vira índio, né? Acaba tendo um lugar dentro daquela pequena sociedade. Essa sociedade geralmente bem demarcada, né? Claro que nós estamos noutra situação, há toda uma crítica sobre essa questão de que a gente vá com um olhar
mais colonialista para cima de um grupo que não é, que é o outro, né, como a gente diz, mas ainda assim ela, como método, eu acho que ela traz coisas que outros métodos certamente não trazem a respeito, por exemplo, das relações de trabalho dos gaúchos e como é que eles se pensam, né? Ah, então é isso, só que à medida que eu fui, bom, consegui, enfim, através de amigos, vou ficar, consegui uma estância verdadeira, bem isolada, e estância que significa uma grande, porque as são na linguagem e na estrutura do Rio Grande do Sul, que eu acho que o David certamente conhece, as estâncias são pecuárias, elas têm pelo menos 3.000 hectares, porque elas produzem pelo menos 1.000 cabeças de gado e mais tantas, então, pelo menos há 30 anos atrás era assim que se fazia a conta, né, da estância tradicional com aquele tipo de gado, etc, etc. E então acabo conseguindo, fico num lugar que eu tenho uma pessoa que é amiga de uma pessoa, não importa quem é, uma estância extremamente tradicional, que era uma estância ainda que veio de 4, 5 gerações ainda das divisões de Sesmarias, então ela é uma estância de grande territorialidade, um latifúndio, como era todas as regiões, todas as instâncias naquele lugar. Então, só que à medida que eu fui me embrenhando, né, embrenhando nesse outro, como a gente diz em antropologia, eu me dei conta que lá não tinha nem água nem luz encanada, apesar de ser uma estância que já tinha sido, há 2 séculos atrás, de grande opulência, de um grande político, etc, etc. Mas não tinha luz elétrica. Ah, bom, então, não que isso fosse um problema, mas o problema é que eles não estavam assistindo televisão, né? Então, se eu tinha isso como um pressuposto de trabalho, não, isso não estaria acontecendo. Mas E a água igual, para tomar, e a água para tomar ducha é bem fria, é bem gelada. não, esse se esquenta No inverno. tem Você banheiro, cita, se você cita esquenta, no livro uma isso. ducha no mês de agosto. É complicada, mas era mais a preocupação de não ter luz, que até é comum ainda mesmo no lugar, porque tudo teria que puxar, como as dimensões são muito grandes, né? Mesmo que passe luz a 100 quilômetros, lá cabe ao proprietário puxar. E se lá só tem peões, porque eles não moram mais lá também. Hoje eu acho que essa mesma estância teria luz, eu não sei. Eu não, não perguntei ainda. Mas, em suma, bom, à medida que cheguei lá e que finalmente, depois de muito tempo, consigo que eles me convidem para ir ao galpão, como eu queria muito essa questão da produção da cultura popular, né? A cultura popular gaúcha específica, os causos, as músicas. Então, acabei através daquela coisa do tempo e da paciência, muita paciência, acabam que eu finalmente consigo entrar e ficar, eu já estava lá pelo menos há um mês na estância, mas dormindo na Casa Grande, não no galpão. Nem dormir no galpão nunca, né? Isso seria totalmente inapropriado, mas esperando o convite para que eu fosse ao galpão. Então, sim, quando eu entro no galpão e com muita paciência começo a gravar todas as histórias. No galpão eu não falo, porque não é o meu lugar de fala, mas claro que durante o dia todo eu acompanhava eles, ou fazia histórias de vida, conversava com eles, etc, etc. Eu acho que se por 2 anos se vai e vem com o mesmo grupo, etc, tu acaba tendo uma afinidade, um conhecimento do grupo que te dá que muitas horas e horas de gravações, fotografia, e eu fui, a partir de estar ancorada naquela estância, que aliás se chamava, o nome do lugar se chama, é em Alegrete, especificamente sobre a fronteira com o Uruguai, bem lá no sul, e o lugar se chamava Rincão do Inferno. Inferno.
que eu até digo, é verdade, ele se chamava Rincão do Inferno. E agora o Sub, recentemente, a Alegrete teve um padre como prefeito e resolveu trocar o nome do lugar para Rincão do Paraíso. Só isso já dá um conto, né? Então, que eu não achava mais o Rincão do Inferno no mapa, né? Nos GPS eu tinha mudado de nome para Rincão do Paraíso. E, bom, em suma, então, esse é o início dessa grande etnografia. Eu acho que essa questão das várias camadas identitárias, essa imersão total na pesquisa, né, na cultura do outro, e tentar fazer aquela coisa que é descrever essa cultura, descrever, aí a gente tem toda técnicas das várias vozes, como é que tu constrói, tu tem uma linha que é a linha mais teórica que está te acompanhando, tu tem uma linha que é a fala, que a gente chama de noções êmicas, né? E depois tu tem o próprio investigador, essas linhas de falas que vão se tecendo para construir uma etnografia. Então, eu acho que o resultado tá aí, o livro tá aí. Agora, outra pergunta do David, eu posso já dizer por que só 30 anos depois ela está aí, né? Porque a pesquisa e a tese foi diferente. A pesquisa foi feita em 86 até 88, início. Daí eu fico um ano em Berkeley novamente aí, fazendo a redação da tese, apresento a tese. Ou seja, o que aconteceu é que eu tinha ela em inglês, ela teve sempre disponível, assim que teve internet e sistema Lume, na URGS, e dentro da antropologia, como eu escrevi alguns artigos e tal, as pessoas conhecem bem, e acabou que fiz concurso para a universidade, entrei, vários outros trabalhos, várias outras demandas, que de certa forma várias saíram dali, porque isso eu posso explicar depois, por que essa interface com a saúde, porque essa interface com outra coisa que sai daí também, como interesse só, como vínculo. Bom, tem mídia, continuo interessada em questões de mídia, mas tem também a questão de propriedade intelectual, que é uma coisa que eu também vou estudar e que foi me colocado as primeiras vezes lá pela questão da circulação da cultura oral. Por que 30 anos depois? Primeiro, porque está explicado lá na introdução, mas num primeiro momento eu achei que eu já tinha feito, eu inclusive cheguei a assinar um contrato para sair em inglês, lá pela Universidade de Berkeley. Acabou que eu, por uma série de razões que nós não vamos entrar aqui, eu rescindi o contrato. Mas à medida em que essa questão do contrato estava em andamento, eu também não podia, fazia parte do contrato, não publicá-la em português. Então, isso já demorou. Mas demorar não é nada em termos de publicação, 2 anos, só que era muito para mim, que tinha uma série de outras demandas, grandes projetos, etc, etc, né? Então, acabei desviando um pouco e uma vez fazendo alguns artigos que foram, sim, bastante usados nesse campo da antropologia. E na antropologia, claro, pelo menos assim, a nível de pós-graduação, todo mundo lê e está lá disponível em inglês como tese. Então, ela realmente existia. Por que ela é publicada agora? Porque algumas pessoas da literatura faz algum tempo que leem lá no Lume, ou me pedem, e incentivaram muito que eu viesse a publicar, enfim, onde faz 30 anos, vamos publicar isso em português, o editor também, então, pessoas que me conhecem, que conhecem trechos da dissertação, e eu achei que estaria totalmente fora daquele contexto específico onde eu tinha tomado aquele tema como assunto.
Mas a verdade é que não. Na verdade, está se mostrando, agora faz um mês, né, que ela está publicada, que não, que eu acho que as discussões sobre gênero, por exemplo, eu acho que as pessoas nem estariam prontas, né? Porque tem uma série de questões ali sobre gênero como performance, por exemplo, que eu estou falando, estou discutindo isso, mas a Butler não tinha escrito ainda. Então, né, então ela vai escrever em 90, né, um ano depois da publicação da tese. Então, tem algumas coisas que, na verdade, e pensada em termos de Brasil e de um contexto regional, eu acho, honestamente, eu acho, apesar de eu ter relutado muito em fazer essa publicação tardia, eu agora estou convencida de que ela ainda tem coisas a dizer. E pelo menos esse é o retorno que eu tenho recebido das pessoas. No, io fiquei bem impressionado porque eu fico me questionando sobre a identidade territorial. Ou seja, perder a identidade ou de alguma forma é importante manter uma identidade. Até nós estudamos o valor da identidade não só no setor primário, mas uma questão que eu passei um bom tempo em São Borja, também a região me interessa, a região do Pampa, também para minhas pesquisas. Mas de qualquer forma, eu me pergunto, cadê esse gaúcho que continua circolando um po' na mídia? E fico preoccupato perché, come dire, a identidade é importante. Ainda que seja, ainda, não sei, talvez era mais mediatizado uma vez. Mas enfim, se tu perde o piquete na Semana Farroupilha, se tu perde as tuas tradições que podem se transformar, mas insomma è una questão importante, até pela se tu non ti senti, se tu non pertenci al territorio, tu non ti identifica oggi no territorio, qual è il sentido do territorio? Só que esse livro questiona, como a Ondina estava falando, a circulação, a mediatização do gaúcho, mas também tem uma dimensão real do gaúcho. E oggi lendo este livro, eu me pergunto, é interessante tudo isso, e para mim enriquece muito o território e também o porquê, a razão de vida. Aliás, este livro é também sobre vida e morte, sobre a razão de vida e da morte, ou seja, não é pouca coisa, tem um capítulo inteiro sobre a morte, que está ligado, de fato, com a identidade do gaúcho. Tem um capítulo passa o livro todo a questão da liberdade. Outro tema de uma atualidade extraordinária. Ou seja, o que é esta liberdade? É uma construção social da liberdade ou efetivamente um valor? Como se representava a liberdade naquele tempo? Que era algo que provavelmente te dava sentido a uma vida, de alguma forma. E a grande questão atual é que me cria uma espécie de confusão, porque aquele trabalhador tinha um sentido, tinha um porquê. Claro, isso se estrutura nos hábitos, se estrutura na organização do trabalho, no sentimento de liberdade, tem tudo um porquê. Também eu diria quase uma cultura política, afinal das contas, porque o gaúcho não é interessado nas questões materiais. Sim, está na etnografia, mas é uma grande questão de vida, também de cultura política atual. Estou interessado. Insomma, tinham também valores políticos por trás, que talvez eles não consideram políticos, mas são valores de cidadania. A grande questão que é atualissimo pertencimento ao grupo, a identidade de classe, que ainda hoje é uma questão importante, porque, aliás, em 1985, em Bagé, pela primeira vez no Rio Grande do Sul, que vem assinado uma convenção coletiva de trabalho para os assalariados rurais. Nasce mesmo em Bagé. Esta é uma questão que continua
ainda hoje. Infatti io sto studiando as relações trabalhistas no meio rural e é algo que está sempre lá, está sempre presente, a questão da identidade do assalariado rural ou da identidade, insomma, do trabalhador, do pampa, do gaúcho. Questa cosa está presente che non consigo bem responder, não tenho resposta. E facendo várias questões. Depois, la grande questão do etnógrafo, que é o diário de campo. Questo è o etnógrafo colletta tutto in una cosa chamada di diário de campo. Que os nossos professores de antropologia, insomma, dedicavam bastante tempo a este diário de campo, che acho no caso da onde não leal. È un livro maior desse livro, insomma, acho que seja uma. É vários E, volumes, né? E vem em várias formas, também tem isso. Uma etnografia clássica, né? Que é isso aí se pretende ser uma etnografia bastante clássica, né? Por isso que eu achei que estava demodé já, mas no, acho bem atual, é um livro que é cheio de perguntas. Cheio de perguntas atuais, porque de qualquer forma também o tempo está presente na sua etnografia, especialmente nas mulheres. Como é que você diz? As mulheres que ficam esperando. Uma coisa interessante. a Mas de qual... mientras tantas, né? Elas diziam, nós estamos no mientras tantas. Exato. Nós estamos no... elas estavam na espera, né? Mas eu acho que sim, eu realmente eu nem estava esperando que tivesse tanto retorno. Eu acho que várias coisas assim, principalmente dos intelectuais que trabalham com identidade gaúcha, mas não são da antropologia, são da literatura, que trabalham muito com a literatura gaúcha, etc. Os historiadores que trabalham muito com isso. Eu estou tendo um retorno muito positivo, né? E de pessoas que eu não conheço, mas que dizem, tu vê, por que que a gente não soube disso? Por que que não lemos esse livro há 30 anos atrás? Me escreveu, não conheço a pessoa, não. Parece que havia uma questão aí entre ser marxista e ser contra o CTG, porque os CTG são extremamente conservadores mesmo, e de alguma forma se sentir culturalmente enraizado naquela cultura, na nossa cultura, que é a cultura gaúcha, ainda que eu esteja falando só daquele limite, né, do tipo ideal que é o gaúcho campeiro, né? Mas que afinal é o que na nossa história acaba nomeando toda a nossa cultura no sentido mais amplo de ser do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que eu mesmo me surpreendi a tal forma, David, que eu estou já escrevendo outro livro, esse sim em cima do diário de campo. Claro que o próprio texto da etnografia sai do diário de campo, mas assim, essa questão do texto, do trabalho o texto em si, é uma coisa que eu acho que está chamando bastante atenção. Eu até posso, eu não sei, David, se cabe, porque os alunos não conhecem o livro, eu posso ler um trechinho, um parágrafo, só para ver o estilo, até porque o David está interessado em vocês ver o que é o estilo da etnografia enquanto ele se diferencia de outro tipo de abordagem. Eu até separei um pedacinho aqui, posso ler? Dá uns 5 minutinhos, mais ou menos, talvez não, menos. É um trecho qualquer, mas só que eu tentei que resume um pouco a questão do livro. Bom, ser gaúcho significa ser homem. O argumento central desse estudo sobre o homem gaúcho nos Pampas é que ambos, a cultura e a identidade gaúchas, de fato, todo um sistema simbólico, são constituídas tendo o homem como referência central. O homem e tudo aquilo que lhe diga respeito em seu cotidiano, em seu modo de vida, que, por sua vez, tem como eixo semântico sua própria corporalidade. Esses homens têm suas vidas e vivências dentro da esfera da vida produtiva.
cujo produto é o animal. Essas são vidas, a do homem e do animal que cria, que se mesclam inexoravelmente. Sua força física é seu instrumento de trabalho, e o embate continuado com os animais e com a natureza reinscreve em seus corpos e em sua subjetividade características que são socialmente reconhecidas como virilidade. As lidas, força, proeza, postura, vestimenta, apetrechos, faca, laço, gestos, cheiros, cicatrizes, que imediatamente identificam e ratificam esse código. É nesses corpos que se constrói e se exibe uma identidade de gênero. É nesses corpos que se inscrevem elementos culturais e são esses corpos que se tornam emblemáticos da virilidade. Dessa forma, diferenças biológicas permanecem como marcadores culturais e enunciadores de desigualdades e hierarquias sociais e de gênero. Sì. E, sì, no livro tem todo um capítulo sobre gênero, é bem interessante. As mulheres estão nas casas. Bem, eu me pergunto muito sobre o sentido. É um livro que desperta interesse sobre o sentido da vida. Essa é uma coisa muito forte. Essa é uma pergunta que, aliás, tenho várias anotações. É um texto que também é bom, a leitura é bom quando se for feita escutando Atahualpa Yupanqui com questa musica. Eu acho che già a lettura desse livro lembra o Pampa, é uma coisa bem interessante. Mas estava comentando sobre as mulheres, já perdi a minha pergunta. Também se tem perguntas dos alunos, ou comentários sobre o sentido. Essa era uma coisa. Ou seja, tem um sentido a vida nesse livro. Não tem um julgamento morale, pelo che entendi. Ma desperta interesse desse ponto di vista. Porque afinal das contas, o gaúcho livre nasce na estância, nas casas. C'è una differenza se è uomo e mulher, di qualche forma o masculino dipende do feminino, perché tem uma separação profunda. E esse sentimento de liberdade acompanha o gaúcho até a morte. Ou seja, essa identidade dá um sentido até a morte. Insomma, è una cosa molto forte, quasi totalizzante, diria. Essa totalizzante... Desculpe, mas ao mesmo, acho que tu tem toda a razão, mas ao mesmo tempo que eu acho que isso é interessante que tu está percebendo, que ele acredita, quer dizer, o que é liberdade para ele, até o título desse subcapítulo é liberdade encilhada, né? Porque liberdade para ele é montar no seu cavalo, sim, é carregar tudo consigo, é não ter amarras inclusive o casamento. Entende? Então ele vai para onde quiser, como ele quer, quer dizer, e aí onde ele quer e como ele quiser, claro, nós estamos pensando há 30 anos atrás, mas não é tão diferente assim não hoje. Mas onde ele quer, esse sentimento de viver a liberdade, na verdade são 3 ou 4 instâncias, ou vai até, mas como aquilo que é latifúndio, ele vive como grande liberdade porque não tem cercas, né? Então, e essa coisa de estar, de alguma forma, despido de tudo, né? Só carrega a roupa do corpo e a sua mala de garupa, é só o que cabe na mala do garupa. Então, negocia o salário aqui, se ele se incomodou com alguém, ele vai para outra instância, ele circula, e essa é a ideia, quer dizer, como diz um dos meus informantes, né, um dos personagens, ele diz,
já conheci todo esse mundão, já conheci todas as terras estrangeiras. Daí eu vou perguntando, tem uma parte do livro que é isso, eu vou perguntando, mas como todas as terras estrangeiras, como é todo esse mundão? Esse mundão, depois eu me dou conta que são 5 instâncias, 6 instâncias, que ele tinha nascido de mãe, de vó escrava. Toda a história dele é uma questão assim muito interessante, mas mesmo assim vamos dizer, aquelas coisas pela qual ele se levanta cada dia é esse sentimento forte de liberdade, de que e liberdade é enfrentar as intempéries sem, quer dizer, é ter a cara, o vento, sentir o vento na cara, E a é o chuva. sol, a chuva, essa coisa toda, e isso está presente em toda a literatura, as músicas gaúchas, tanto argentina como uruguaias, como de todo o Pampa, né? Isso é a cultura oral e literatura escrita, claro que a oral vem primeiro, essa circulação de volta, mas é cantar a liberdade do homem. Só que ele é vamos dizer assim, em termos, se a gente pensar em termos de estrutura sociológica, né, ele está é o mais subalterno possível, de fato, mas não é assim que ele vivencia, né? O que o prende é, quanto muito, algum tipo de afinidade, de lealdade com um dos patrões, mas à medida que as instâncias também já não, mesmo há 30 anos atrás, os senhores, os patrões não moram mais lá, moram na cidade, eventualmente vão, tem um administrador, tem o capataz, eles têm bastante autonomia em termos de cotidiano, né? E se o patrão for na cidade, melhor. Exatamente. Então tem esse sentimento, então é o que eu acho interessante em termos de consciência de classe, porque são trabalhadores, são rurais, são específicos, não podem ser, do ponto de vista do macro, mais subalternos, mas ao mesmo tempo não é assim que o vivem, mas não se interessam por partido, não se interessam por outra coisa, mas sim com a lealdade com alguém. Isso certamente é o que estrutura os seus atos políticos, né? Então, até para a gente entender, né, como é que se dá essas opções num determinado momento, mas estavam muito alheio, mas também o país todo estava alheio a questões políticas, mas hoje não estaria, eu não acredito, e o pessoal lá de Alegrete, os locais, não os gaúchos, porque esses até já morreram, eram mais velhos que eu, já devem ter morrido, né? Aqueles mesmo que têm as histórias ali. Mas não muda muito, tem essa coisa, esse orgulho do que se é, que eu acho fantástico em termos de classe, em termos de qualidade de trabalho, né, de consciência de trabalho, muito orgulho do seu próprio trabalho, né, como bastante valorizado pelo grupo e por eles. Então, é uma questão muito interessante. Eu, claro que se fui com algum sentido muito crítico da questão da produção do gaúcho fake, do gaúcho, mito do gaúcho, eu voltei, depois de 2 anos mergulhada, muito tentando o que faz a antropologia. Vamos ver as razões deles, vamos entendê-los a partir da sua estrutura, da sua proposta de vida, né? Do seu cotidiano. Então é isso. Um trecho me chama a atenção, fiquei pensando, que tem vários trechos que me chamaram a atenção, quando você fala dos direitos trabalhistas, que também as mulheres podem entrar nesses direitos trabalhistas, o surgimento das convenções coletivas, mas ali sim que se torna ainda mais mercadoria. Esta coisa é fenomenal, porque no, de um lado os direitos, mas também um sistema que institucionaliza o fato. Tu vai perdendo também a tua dimensão cultural e que te dá sentido. Depois tu te torna de verdade mercadoria, porque está tudo regolado. Aí que a coisa cria um conjunto de questões, até contradições que me despertam curiosidade. Então tem uma forma de se relacionar com os direitos trabalhistas que é, de alguma forma, até
até Gramsci questionava questa cosa in alguns dos seus escritos. O folclore como instrumento inimigo do capital. O folclore inimigo é uma coisa. O nacional popular di Gramsci, come resistenza ao avanço do capitalismo. Sempre encontrar este dilema, porque afinal das contas, esses trabalhadores fundaram também os sindicatos dos trabalhadores rurais. E depois, se tem perguntas, são bem-vindas. Oh. Boa noite. Não sei se a Ondina consegue ler no bate-papo público, mas vocês podem também Sim, eu falar. vi, mas eu acho que a Aline podia formular a questão oralmente, não, Aline? Deixa eu ver. Eles não. Olha, lá no meus. Boa noite, tudo bem? Me escuta? Sim. Professora, parabéns pelo seu trabalho, o seu livro, pelo que eu li, achei muito gostoso de ler, bem fácil e a gente consegue visualizar esse gaúcho que a senhora nos apresenta aí, consegue visualizar ele na mente, né, com essas características todas. Tendo em vista, então, essa situação que a gente vê ao longo dos anos e agora com a sua experiência de mais de 30 anos e todas as revistas e matérias que a gente vê sobre o campo sempre trazem que a situação cada vez traz o povo que trabalha na lida, né, por melhores condições, na busca por melhores condições, a vir para a cidade. Isso, de alguma forma, afeta o gaúcho tradicional, esse que trabalha no campo, com a pecuária, com os animais? Ou esse profissional, esse ser social, ele se encaixa somente no campo e não consegue vir para a cidade? Muito boa a tua pergunta, Aline. Claro que quando eu estou falando em relação àqueles dados, né? Eu não sei quanto que isso mudou, mas aqueles os peões campeiros, eles têm muita resistência a viverem na cidade, né? Porque eles em primeiro lugar, que é um trabalho que eu acho que pouca gente, a gente às vezes não se dá conta que, na verdade, o trabalho de lida campeira é um trabalho que inclui a doma, que inclui uma série de coisas, sobretudo ser domador, que é uma das atividades mais valorizadas, mas toda essa intimidade com o trato do animal, com ser um vaquiano, por exemplo, que é conseguir localizar, são todas habilidades, são saberes e fazeres muito, muito especializados, de fato. Quer dizer, pode ser que o outro trabalhador da cidade não valorize, mas é um trabalho extremamente valorizado, valorizado por eles próprios, necessário dentro dessa produção de gado, de corte, de qualidade bastante alta, que são gados que comem pastagens naturais e não são encerrados, então tu precisa pouca mão de obra, muita terra, qualidade da grama e qualidade do gado. Então, tu precisa, para uma estância produzir, sei lá, uma estância de 3.000 cabeças, tu precisa cerca de 10 homens só. Ela é bem excludente de trabalho, ela não tem trabalho intensivo nisso. E essa pessoa que vai ser o gaúcho, que é capaz de domar um potro, no mínimo seu próprio cavalo, etc., e essa intimidade com o cavalo, porque é o seu meio de produção, é a sua ferramenta de produção, de trabalho, ele tem que ser um exímio cavaleiro, é isso que é o gaúcho, um exímio cavaleiro. Isso, de fato, ele é necessário ainda na estância, nesse modelo de produção extensiva. E o que tem acontecido é que há uma falta desse tipo de mão de obra especializada. Já há 30 anos atrás isso se via, e daí tem até no livro todo um comentário sobre a Associação dos Produtores, o que eles iam fazer para ter mais gaúcho, então eles criam o CTG, achavam que
E não é assim, na verdade, eles têm que, desde um que é um gaúcho verdadeiro, digamos, ele tem que crescer na estância, desde que o menino alcance o pé do estribo, ele está na estância, desde os 10 anos, tem toda essa produção. Eu acho que isso acontece também em várias culturas tradicionais, mesmo na Europa, vários tipos de trabalho que são trabalhos bastante valorizados e trabalhos bastante tradicionais, o que não quer dizer que eles não estejam absolutamente inseridos dentro do sistema capitalista internacional, pois que nem eu digo, a arroba do boi gordo tem um preço na Bolsa de Nova York. Então, quer dizer, nós temos o trabalho que parece extremamente tradicional e nós temos o outro lado, que é a colocação no mercado internacional. Mas que essa colocação para esse tipo de produção, que hoje também acontece muito com a produção orgânica, por exemplo, que tem um valor mais alto, ela depende de um trabalho que é um trabalho tradicional e não de um trabalho de grande escala, um trabalho com mão de obra não tão especializada. Então, são as contradições, são as grandes contradições. Eu acho que isso também é uma polêmica do livro, porque eu estou apontando que, diferente do que talvez dissesse, eu estou percebendo esse tipo de trabalho. Eu não sei se vocês trabalham com um referencial mais marxista, mas como uma relação de subsunção. Quer dizer, tu tem um trabalho extremamente tradicional, mas ele está lá embaixo, mas está vinculado a todo um sistema onde, se ele deixar de ser tradicional, ele deixa de servir ao capital. É um pouco isso, a grande contradição. Então, ele tem que se manter nesse formato. Inclusive, a legislação trabalhista atrapalha um pouco, que é um pouco isso que eu estou falando, atrapalham, eu acho que elas são mais do que justas, mas eles tinham reações a ela, porque desde que estava acabando ali os anos 80, estavam, claro que a legislação vem desde 45, a lei da terra, etc, etc, mas acontece que foi só no fim da ditadura que os sindicatos começaram a ter voz novamente e que isso passou a ser um problema, porque antes eles continuavam na mesma. Então, quer dizer, aquele que mora dentro da estância tem que ter uma função e tem que ter um salário, inclusive as mulheres, né? Porque senão eles vão judicializar essa questão com toda razão. Mas isso também fez com que expulsassem aqueles que são aquele modo mais antigo, que era deixar eles ficar lá com arranchados, né? O posteiro, tal, viver na estância quando ele se casa, traz a mulher para dentro da estância, fica lá plantando mandioca e amarra, como eles dizem, amarra uma vaca para sobreviver, fazendo uma coisa integrada entre uma espécie de servidão, que daí, mas eles podiam, pelo menos, ficar dentro da estância, no terreno, no campo da estância, em algum lugar. Isso era comum até eu peguei bem essa virada, onde a legislação, apesar de já existirem, mas estavam com conivência, quem é o trabalhador rural que ia reclamar durante os 20 anos que tivemos então de ditadura. Então, não, mas estávamos exatamente nesse momento de abertura e de reorganizações dos sindicatos e tal, e isso passou a ser uma questão complicada, que os trabalhadores, os gaúchos, os peões campeiros, preferiam que não tivesse, porque dinheiro para eles não era uma grande coisa, eles queriam poder trazer a mulher, morar no campo, ter um aconchego, do ponto de vista de bem, do que eles consideravam que seria mais correto. Não, o salário não era o grande problema. Eles queriam, claro, gostam de ter um salário eventualmente, mas para apostar, para jogar, para isso, mas a ideia de não poder constituir família e trazê-la para dentro era alguma coisa que eles sentiam como muito complicado, que uma geração atrás teria tido, eles já não tinham. Então,
Acho que isso é muito interessante nessa ideia de como é que o trabalhador mais tradicional, ele de fato é muito especializado nesse sentido, e ele se articula com todo um sistema que nada tem a ver, aparentemente, com aquele modo de produção. Por isso que eu falei em subsunção. Mas, sim, com outro modo de produção do capital. Obrigada, professora. Não sei se te respondi, Helene. Respondeu sim. Eu até fiquei pensando, enquanto a senhora respondia, talvez tenha me faltado algum dado sobre as condições familiares também do gaúcho tradicional, né? Esse sujeito, ele via de regra, é uma pessoa de uma situação financeira mais debilitada, digamos assim? Existem gaúchos que são pessoas com posses, assim, que tenham herdado cabanhas ou estâncias e que escolham ter um estilo de vida mais livre, assim, sem amarras, sem esposa, sem filhos e que também viva pelo campo aí sem se preocupar em adquirir mais terras? Ou geralmente são pessoas trabalhadoras e que ficam pulando, digamos assim, um tempo num lugar, outro tempo em outra É. instância? Não, é muito mais esse segundo caso. Eles são trabalhadores, eles têm uma mobilidade que eles acham grande, é uma circulação entre 4, 5 instâncias. É claro que naquela região é entre um ou outro país também. Então, isso dá né, tu conhece bem Bagé, então isso tem vamos dizer assim, um poder de barganha maior, porque conforme as relações estão num lado ou no outro, ele também ele tem uma liberdade de escolha. Eu acho que diferente do que normalmente se pensa, na verdade, o trabalho do gaúcho é extremamente qualificado e cada vez mais um sujeito que souber fazer doma, e cada vez mais que tiver demanda por um corte de carne internacional aí sofisticado, vai permanecer tendo essa necessidade. Só que ela é muito excludente de mão de obra, né? Porque se 10 são poucos na verdade, que precisam para criar o gado nesse sistema. Mas eu acho que isso acontece em outras culturas, na Austrália, por exemplo, com a produção de ovelha, que também é o mesmo ecossistema, né? No Uruguai, que também seriam, na verdade, aqueles que cuidam dos rebanhos, né? De gado, ou de ovelha, ou de cavalos, etc, etc. Mas acho que sim, acho que tem isso e a maior parte deles vão nascer, o bom gaúcho vai nascer e morrer gaúcho, né? Então, se ele não teve tempo de. Eu estou falando em relação a 30 anos atrás, pode ter mudado muita coisa aí. E se ele não constituiu alguma forma de ter lá redes familiares, tipo ou mulher, ou mãe, ou filha, não é nas cidades, é naqueles pequenos vilarejos em volta das cidades, e não estamos falando em Porto Alegre, por exemplo, vamos pegar uma cidade do interior como Alegrete, e em volta tem um cinturão grande de pequenas habitações que são de peões que são gaúchos. Eles se aposentaram, eles saíram da estância, vivem de bicos, pelo menos tem uma aposentadoria, etc. Geralmente esses tiveram, de alguma forma, constituíram família e tem para onde ir. Eles fizeram uma casinha, se ele foi capataz, ele tem mais recursos. David, até estou me lembrando da tua entrevista, que é Sì. agora, e ele conta exatamente Impressionante, impressionante. isso. Uma cosa... O David fez agora, 30 anos Sì, depois, e é aquilo ali. sì. Sto procurando YouTube, il nome del canale YouTube, che è un'intervista che è impressionante effettivamente. Prese e gli dice, io danzo e namoro a vontade. È un signor che mora numa casinha De fora. vila, de cidade de interior, mas se agora seria Sì, exatamente o que eu me surpreendi quando eu vi impressionante. tua entrevista, é que é como se 30 anos não tivesse passado, porque era assim e continua sendo assim.
A única diferença é que ele fala do último cara, estância, não é estância, é um sítio, uma fazenda que ele está falando, que as fazendas já encurtaram, então não tinha mais condições de tê-lo como empregado. E era uma estância com uma pessoa só, que era ele que tinha 30 anos, 40 anos de capatazia, né? Porque capataz também tem essa hierarquia, quando ele chega a capataz, ele administra de fato a estância, né? Quero ver se encontro e vou. No entanto, se tem perguntas ou bem-vindas. Achei a entrevista. Tá aqui. Essas entrevistas estão também nesse podcast. Aliás, o nosso encontro com a Ondina vai terminar num podcast. Já vou dizer para vocês. Vou passar para. Essa entrevista que está também no podcast de Sociologia do Trabalho. Essa aqui é no YouTube, insomma. Se vocês querem. Assim, é o vídeo feito. Aliás, tem uma foto bem legal onde esse capataz utilizza este instrumento, que agora esqueci o nome, que serve para medir o número de cabeça de gado. Procuraram, tem uma foto no meu Instagram. Chama Tarca. É a Tarca, exato. Mas ele ainda, eu não me lembro disso na entrevista, ele ainda usa Tarca hoje? Não, ele mostra numa foto que não passei para vocês, mas é uma foto que eu gostei, porque é uma foto que tirei, que queria ver se consigo repassar. Está no meu Instagram. A Tarca é impressionante, porque é uma espécie de ábaco, não? Sim, é uma espécie de... Ou de um terço desses muçulmanos, que eu acho que até a origem, há séculos atrás, é isso. É uma espécie de ela se parece mais com o terço muçulmano. Não sei como é que chama o terço muçulmano, tem um nome. não sei se você... As contas numa linha que é para contar, como se fosse não, para contar, as que eu conheci lá, todos tinham, na verdade, os mais dentro da hierarquia da fazenda, aqueles que já têm uma sofisticação. E ela é fantástica, porque, na verdade, ela é como um ábaco, né? Ela multiplica ou ela diminui e soma. E eles fazem isso com uma rapidez, ela é feita não sei se a tua de uma tira de couro trançadinha, e com as contas são de ossos de ema, de avestruz. Se eu entrei, ele me mostrou um monte de instrumento, ele me falou também desse instrumento de medição. Eu tirei esta foto, não sei se está nesta foto. Está no meu Instagram, se alguém quer. Não sei se Ondina eu não vou abrir ver agora, porque depois não é tá bom. Aqui. Não, mas tá vou bom. Depois. Mas é muito interessante, eu acho que, inclusive, eu conheço uma pessoa que tem uma tese de etnomatemática com essa questão desses instrumentos de contagem do ponto de vista, né, do grupo específico, porque os que trabalham bem com a Tarca é incrível, eles fazem as contas muito rápido, e no livro eu tenho eu tenho uma história com a história do filho de um dos proprietários que eu estava, porque eu estava, vamos dizer assim, numa instância onde eu ficava, mas a partir dali eu ia fazer entrevista e conhecer outras instâncias, claro que aqui isso era às vezes 5 horas a cavalo, mas eu ia com os peões, era muito melhor porque eu ficava nesse nível que era só dos peões e não com o proprietário, porque eu queria ouvir as histórias deles. E nessa bom, agora me perdeu essa coisa uma dessas instâncias, eles me contaram, um deles me contou uma história rindo, porque o filho do proprietário, que era doutor em matemática, e efetivamente era doutor em matemática,
Ele não conseguia contar, a cabeça rápida, o capataz contava muito mais Muito mais rápido rápido. as cabeças de gado, aquela coisa, tantos vão para lá, tantos vão para cá, para tal invernada, para outra, ter uma noção do todo. E o capataz, claro, que identificava quase que individualmente cada cabeça, o outro se atrapalhava, porque não sabia se aquela vaca era a mesma, digamos assim, e queria contar com uma calculadora. Então, teve um relato de um debochado sobre essa questão. Acho che o figlio era Do, chiamato di do, dottor de isso, calculadora, uma coisa dessa no livro. doutor de matemática, ele dizia. Porque tinha, acho que o patrão tinha explicado que ele tinha feito o seu doutorado, era Sì. verdade, eu conhecia o rapaz, tinha feito o doutorado em matemática. Stava procurando queste trash no livro, mas Não lì vai, queste trash, mas agora, bem, porque insomma. não vai. Mas tem mais alguma questão? Questões são bem-vindas. Também o livro é riquíssimo em literatura sobre os Agora gaúchos. tem muito das poesias que foram coletadas no As galpão, poesias. não Sim. necessariamente deles, muito material, né? Mas agora até vou fazer uma propaganda. Aproveitem, porque, como foi lançado faz um mês, a editora botou num preço super razoável, sai mais caro para mandar do que para comprar o livro. Isso aí eu acho que está a capa, né? Tem uma edição de luxo, que é a capa dura, mas tem uma edição de capa de brochura que está bastante acessível o preço. David, eu não sei, a tua eu acho que é brochura, né? Sì, sì, Porque não tinha saído, a capa dura saiu depois. tá perfeito. É, Já tá tudo rabiscado, já. eu também, eu tenho o meu de rabisco, mas o da capa dura é muito bonito, ó. Ele é assim, mas ele tem essa. É, Ah, mas sì, è bonito. mas ele saiu depois. Ele saiu cerca de 2 semanas mais tarde. Então, mas eu estou Eu, fazendo aí a propaganda dizendo que ele está com preço muito bom. Não compre na livraria, compre online direto da editora, que é a Tomo, que sai muito mais em conta. Mas só botar o nome que já aparece o livro. e tem perguntas, comentários, curiosidade? A Aline Dornelles, que comentou antes, é Dornelles dos Alegrete? Não. Não, não. É Dornelles dos de Guaíba mesmo. Que Dornelles é um dos grandes estancieiros de Alegrete. Ai, gente, será que eu tenho parente lá e não sei? Eu acho que eu vou procurar. Isso é uma verdadeira dinastia. Olha aí, gente, mas será que eu tô fora do meu rebanho? Não herdaste uma das braças de Seus Marias? Não, ainda não, mas eu posso ocupar meu lugar. Verdade. A Lenara scrive: Io tive un tataravò di Allegretti, foi domador. A Lenara, tu tem alguma coisa dele? Seria agora as pessoas estão assim guardando dessa coisa de fotos antigas, etc. E tão interessante, me enviam, eu nem sei o que fazer, mas tem tantas histórias, sabe? Um tataravô domador. É incrível, é uma profissão que continua precisando, porque não tem como dominar o bicho que não seja através da doma, né? E do cavalo. E tem, na verdade, cada vez menos, porque não tem escola de domador, não tem, a não ser nas próprias. Então, essa é a questão da reprodução do trabalho, que é muito interessante, né? O David é que estudou essas questões mais. Imagina, ainda hoje, nas convenções coletivas, fiquei curioso, porque li bastante convenções coletivas, tem uma Uhum. cláusula sobre a doma di cavallo, insomma.
Questo è tem mesmo uma cláusula que garante um salário mínimo para cada doma. Uhum. No, e tu fica riflettendo, tu non ci vedi questa cosa, e vendo il fatto che insomma, questa cosa vale, è importante. Nas convenções. O preço está bom, O preço comparando com está outro. bom porque no mercado é o dobro ou 3 vezes a doma de um cavalo. Ou seja, Exatamente, exatamente. como também todo. É impressionante nas convenções dos assalariados rurais tem cláusula sobre a habitação, por todas as questões que o Dina Leal estava dizendo. Tem mesmo várias cláusulas, mesmo uma cláusula importante que os sindicatos estão reivindicando, porque tem toda a questão da família, que Ondina, ou por exemplo as questões materiais. Impressionante que ainda hoje tem cláusula sobre alimentação. Ou seja, é um tipo, queremos 1 quilo de arroz por semana, 3 quilos de arroz e feijão, perché junto com o salário, uma cláusula do salário é arroz. Uma coisa é interessante como agora isso eu entendi bastante, porque tem toda uma questão, uma tradução importante. Não é por acaso que surgem as coisas. Até as cláusulas das E convenções coletivas, de alguma forma, remetem há uma tradição, a que é uma a tradição. tradição, porque a questão não é tanto o recurso para comprar a comida, mas é o acesso, né? Que isso significa que vai ter que ter um administrador que vai levar, vai fazer as compras uma vez porque às vezes as estâncias são muito, eles não têm. Nessa estância, por exemplo, ela ficava a 60 quilômetros de Alegrete, para vir de eles, cada um, se tiver o cavalo da estância ou o seu próprio, mas a 60 quilômetros é um dia inteiro. Não dá para ir fazer uma compra na, na cidade e voltar. Então, tem toda essa questão que era menos o custo da alimentação, mas isso era nas convenções, na tradição. Jamais um proprietário pode cobrar o custo da alimentação, que na outra legislação é por fora, e não poderia cobrar a dormir no galpão, dormir vamos dizer assim, numa casa que seria mais ou menos agradável, etc, etc. E eles têm bastante voz nessa demanda pela falta dessa mão de obra qualificada, me parece. Tem muitas questões que fico pensando. E, caros discentes, vamos ver se alguém quer fazer algumas perguntas. Eu fico pensando, sabe, tem uma coisa que me chama muita atenção. Por exemplo, no Rio Grande do Sul tem caso de escravidão. Ou seja, tem caso de trabalho análogo ao trabalho escravo. Agora, não ocorre na região do Pampa. Ocorre, ainda que haja exploração, mas de alguma forma, como dizer, tem um controle do território. A maioria dos casos que está sendo denunciado e descoberto e resgatado, não sabemos, a informalidade do trabalho, não sabemos, mas o que ocorre, por exemplo, em Antônio Prado, em Venâncio Aires, que não é mesmo a região do Fumo, outra. Ou seja, o trabalho escravo ocorre em outras regiões. Regiões onde, por assunto, tem menos assalariados rurais. De alguma forma, fiquei pensando, é que, como dizer, o trabalhador, o gaúcho, controla o território, tem uma sua dignidade. O trabalho não é também uma questão moral, é também o que o capataz da minha entrevista diz. Ou seja, ganhamos 1.300, mas eu sempre fui bom. Trabalhar é importante. Sempre. Então, acho que tem essa dimensão importante também para garantir os direitos. E, caros alunos, eu não sei se não tem outras perguntas, comentários. Senão
È un microfono, Ondina. O que a gente, se vocês têm interesse, podia, era talvez, eventualmente, se tu sentir necessidade, se eu não sei o que que vocês estão discutindo, mas se quiserem, pelo menos quando eles lerem algum pedaço, vir discutir de volta, eu estou totalmente à disposição. Eu queria agradecer novamente esse convite, é muito bom conversar contigo. Na verdade, eu e o David estamos nos conhecendo pessoalmente agora. Pessoalmente não, né? Virtualmente, mas de cara agora. A gente se falou já por algumas vezes por e-mail, mas não cara a cara. Ma io, se non tem perguntas, eu agradeço a Ondina pela participação e também por a contribuição nesse trabalho. E mando um abraço para todo mundo. Eu não sei se eu saio, tu tem alguma coisa para falar com os alunos? Ma io acho che con os alunos podemos ficar na próxima quarta, está tudo online. Vamos Tá terminar por certo, aqui, foi, pode ser tá isso. certo. Depois, se alguém está com algumas questões, pode me contatar por e-mail. Tá certo, então foi um prazer. Tchau para vocês. Obrigado pelo convite, David. Estou sempre às ordens. É um prazer. Tchau, obrigado pela participação, obrigado, professor. Tchau para todo mundo. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Ciao Carlos, Raffaella. Eu vou fechar. Vamos fechar.